Oi, pessoal, vamos voltar aqui. Eu queria deixar aqui com vocês registrados alguns exemplos que nós vimos em sala de aula no nosso segundo encontro, né? O primeiro deles, deixa eu só. Tá certo. O primeiro deles foi esse aqui, que é o título da nota de aula é Máquinas e Programas, e aí na seção 2 tinha esse exemplo, que na verdade ele é um exemplo da aula anterior, né? Que a gente já está fazendo aqui diagramas, né? O autômato já usando o diagrama. E aí a questão é verificar se todos os blocos de as da palavra de entrada têm tamanho par, né? Nesse primeiro exemplo, que a gente vai lembrar aqui, ele faz o seguinte: ele começa, né? Então, aqui é o estado inicial, e aí a gente está assumindo que, sim, é bloco tamanho par, né? Então, eu posso ficar lendo um monte de B, né? Porque eu posso ter uma palavra cheia de B, mas quando vier um A, eu tenho que ter um bloco, né? Que seja de tamanho A. E o bloco que a gente viu em outro vídeo era o seguinte, ele dizia que a gente, assim que entrar um B, isso marca o fim de um bloco A, certo? Então, como aqui entrou um A, caso entrasse um B, a gente fosse ler um B na palavra, isso aqui já era um caso daquele do estado de rejeição, né? Que se eu entrar nesse estado de rejeição, eu não saio mais dele, e aí qualquer coisa que se leia é recusado, né? Isso aqui significa que o autômato já vai responder não, a palavra não tem essa propriedade, né? E aí, se por um acaso eu leio um A e em seguida eu leio outro A, isso significa um, dois. Então, eu vou estar sempre caindo aqui numa situação par, né? Um, dois, ou três, quatro, né? Cinco, seis. E aí eu posso ler o B aqui, que aqui não tem problema. Nesse exemplo, ele queria que a gente visse a seguinte situação, que se eu desenhasse isso, né? Dessa maneira, assim, fazendo o A, né? Aí entrando aqui, eu lendo um A, aqui seria o laço do B, né? E aqui em seguida, se eu visse um B, estado de rejeição, né? Porque eu tô no caso que eu só vi quantidades ímpares, né? Então aqui qualquer coisa que eu leio não é mais aceita, mas se aqui eu visse um outro A, aí sim eu aceitaria a palavra, né? Porque eu estaria vendo um bloco de tamanho par e aí eu posso ver B, né? E aí ficar vendo B, tá? Ou caso veja outro A, eu volto para cá e aí só saio se eu ver outro A para um estado de aceitação, né? E depois que ele desenhou desse jeito, ele queria que a gente pudesse enxergar que isso pode ser visto como uma caixinha, né? Que checa esse bloco de A's de tamanho par, né? Então, teria aqui, vamos dizer, um estado inicial que faz alguma leitura, entrega para o nosso programa e depois dessa leitura, e aí eu respondo aqui fora sim ou não, né? E isso tudo aqui seria o que estaria dentro da nossa, vamos dizer assim, do nosso programa, né? Dessa nossa caixinha, tá? Ele faria essa computação escondida, né? Do usuário. Então, essa seria a caixa, entendeu? Né? Mais ou menos isso, certo? Era só a ideia, né, de uma abstração do autômato funcionando como um programa, tá? Aí eu queria passar aqui já para o exemplo seguinte com vocês, dessa mesma parte da aula, certo? Que é assim, eu tenho... Agora ele fala, olha, já que eu sei checar bloco de palavras de tamanho par, eu consigo fazer isso facilmente, transformar isso para
palavra de entrada, blocos de A's da palavra de entrada, verificar, né? Se todos esses blocos de A's têm tamanho ímpar, né? Então, aí vem de novo, né? Aí, nesse caso, novamente, eu posso ficar vendo o B, certo? No estado inicial, que é 0. Aí, é o caso que, quando eu vejo um A, né? Aí, aqui eu já poderia ter um estado de aceitação, certo? Porque se são blocos de A's de tamanho ímpar, né? Um já tá valendo, né? Caso entrasse um B aqui, certo? Posso até puxar esse B para cá, né? Mas vamos supor que não é o caso, que eu visse um outro A. Aí eu já entro num estado que não é de aceitação, né? Esse aqui é o estado Q2, né? E aí, se eu vejo B... Não, aqui eu tenho que voltar vendo A, né? 1, 2, 3, né? Caí no caso ímpar de novo. E aqui, se eu tô no caso par e vejo um B, caio no QR, né? Estado de rejeição, certo? E daqui eu não saio, certo? Então, posso ler A, posso ler B, não sai mais, certo? E aqui é o caso que eu tô no caso de aceitação, que é o caso B, né? E aí, eu posso, de novo, voltar pro Q0, tá bem? Mais ou menos assim, né? Também é possível a gente ver aquela caixinha aqui, né? Vamos ver o exemplo seguinte dessa seção, que era esse aqui, ó. Já que eu chequei, né? Bloco de A, tamanho par, bloco de A, tamanho ímpar, né? Vamos aproveitar logo e ver. E se ele me perguntasse de blocos de A's da palavra de entrada que todos esses blocos tenham o tamanho múltiplo de 3, né? Também posso ver que a palavra que inicia, a palavra vazia, já pode ser um estado de aceitação, né? Posso ficar vendo B? Posso, né? Mas quando entrar um A, né? Aí eu já me preocupo, né? Porque, tipo, entrou um A aqui. Tô meio... Minha mão hoje tá meio, sei lá, estranha. Acho que tô com uma tendinite aqui. Tá meio uma dorzinha. Mas tá, vamos lá. Eu quero fazer bem bonitinho aqui. Vi o A, né? Nesse caso aqui, eu só vi um A, certo? E ele tá querendo que a gente cheque bloco de A múltiplo de 3, certo? Se entrasse um B aqui, já ia dar um problema, né? Que eu já ia cair no estado de rejeição porque 1 não é múltiplo de 3, tá bem? Então, aqui já seria o nosso QR, né? Aí, mas se eu visse um A, eu vou colocar aqui, né? Um Q2, dizendo que eu vi 2 A's, né? Certo? Eu veria aqui mais um A. E se eu visse um B aqui no Q2, também ia para esse estado de rejeição, certo? Porque eu só tô com 2 A's. Pronto, agora eu posso ter um estado final aqui. Um estado Q3, certo? Que se eu vejo outro A aqui, pronto, aqui formou múltiplo de 3, né? 1, 2, 3. E aí, daqui eu já posso voltar vendo o B, né? Caso tenha formado 3. Se não, se for uma leitura de um outro A, volta a contagem aqui para o 1, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, cada vez que ele anda aqui dentro, ele contabiliza uma quantidade 3. E aí dá certo, né? Ser múltiplo de 3. Pronto, esse seria o outro exemplo, né? De um autômato. Então,
Se a gente fosse ler aqui uma palavra que fosse A, B, aí eu tivesse A, B, né? 3, 6. Aí aqui eu também tivesse 1, 2, 3, 4 Bs aqui na frente, certo? Então, nesse primeiro pedaço aqui que tem um montão de B, ele ficaria nesse estado aqui que eu tinha esquecido até de colocar o nome, mas ele ficaria no Q0, lendo os Bs todos aqui dentro. Quando ele começasse a ler esse A aqui do Q0 e entrasse um A, ele vinha para o estado Q1, né? Aí ele ia ver esse outro A, ele viria para o estado Q2. Aí ele ia ver esse outro A, ele ia para o estado Q3. Aí aqui, né? Ele tá bem aqui. Aí ele vê o B, né? O Q3 vendo o B, ele volta para o estado Q0, né? E aí, de novo, ele passa aqui, ó. Ele vê esse A, do Q0 ele vê o A, ele vai para o Q1, certo? Aí ele vê esse segundo A. Ele vai para o Q2. Aí ele vê esse terceiro A, né? Aí ele vai para o Q3. Aí ele vê de novo A. Do Q3 aqui, se ele vê um A, ele volta para o Q1, tá? Aí ele vê esse segundo A, né? Que esse aqui é esse aqui, tá? Q1, ele vê o segundo A, ele vai para o Q2, certo? Aí no Q2 ele vê o terceiro A, ele vai para o Q3. Aí do Q3 ele vê esse B, ele volta para o Q0. Aí do Q0 ele vê o próximo B e o Q0 já é um estado final, acaba, tá bem? Então aqui ele aceita a palavra, né? Múltiplo de 3. Os blocos de A's são tamanhos múltiplo de 3. Aí chegamos aqui. Cadê que eu fiz? Vamos lá. Aí aproveitar então que a gente está nessa sessão e aí ele fala, olha, eu quero que vocês então, já que vocês estão fazendo isso, vejam logo a situação que eu tenho que os blocos de A's da palavra de entrada, não é isso não. O múltiplo de 3 era aquele anterior. Esse aqui, né? Múltiplo de 3. Esse aqui é que os blocos de A's, eles se alternam. Os blocos de A's da palavra de entrada não é esse tamanho múltiplo de 3 não, esqueci de colocar. Eles alternam entre par e ímpar, iniciando em ímpar, tá? Que é o último exemplo dessa sessão, tá? Eu tinha esquecido aqui de colocar. E aí, como é que a gente faz isso? Bem, a gente já sabe, né? Ver quando um bloco da palavra de entrada é par, né? Então, ele inicia em ímpar, certo? Então, ele vem para cá, né? Q0. E eu posso ficar vendo o B, tá? E aí, entrou um A, né? Se entrou um A... fiz aqui um negócio meio ruim, peraí. Eu pego, quando entra um A aqui, eu vou para um caso, já posso aceitar aqui, né? Porque ele fala que o primeiro é o caso ímpar, né? E aí eu vou chamar esse aqui o quê? De Q1? De Q1, né? Eu posso ficar vendo o B. Aí se entrar um outro A, eu saio, não é um estado de aceitação,
Mas se vê outro A aqui, volta, né? E aqui pode ser o Q2, né? E aí, nesse Q2, se vê o B, ele já rejeita, tá? Porque nesse primeiro caso aqui, ele tá olhando bloco de tamanho ímpar, que ele fala, né? Tem que iniciar com ímpar, tá? Aí deixa eu ver aqui, tal. Ah, aí se voltar, ele começa no ímpar, né? 1, 2, 3, tá. Aqui, aí ele tem que olhar agora, se entrar um B, né? Ele tem que ir para um outro estado, tá? Que é um estado final, não é? Eu saio de um caso ímpar, entrou um B, e aí eu posso fazer aqui um laço de Bs. Eu posso chamar esse aqui o que? O caso. Ele tem que ver depois desse o caso par, tá? Que ele vai alternar, né? Tá bem? Então, ele começa vendo um bloco de A de tamanho ímpar e depois ele vai ver um bloco de A. Depois que ele vê o bloco de A de tamanho ímpar, agora ele tem que ir para o bloco de A de tamanho par, tá? Aí ele chega aqui, 1, 2, né? Ele pode voltar para cá? O que vocês acham desse caso? Acho que ele pode voltar, né? A gente fez assim, né? Bloco de A de tamanho par, né? E se entrar um B aqui, ele recusa. Porque esse é o caso ímpar, né? E aí ele cai no estado de rejeição também. Aqui é um QR, né? QR1 e aqui é um QR2. Tá? Né? Que é o... Pronto, e aqui é o caso par, né? Tá, aí falta o quê? Ele reiniciar, né? Se entrar... Será que esse B aqui, o laço, não deveria ser aqui, né? Porque... Aí eu tinha que ter feito um outro estado, porque ele tem que voltar, né? Ele tem que voltar pro caso zero, né? Para poder reiniciar ímpar, par, né? Ímpar, par. Ah, não, acho que eu fiz. O meu erro não foi nem aí, não. Foi que ele não faz esse. Ele tem um outro estado aqui, deixa eu corrigir. Acho que vocês já deveriam ter notado isso aí, né? Mas esse aqui, o pai, ele vai olhar em outro lugar, tá? Deixa eu colocar aqui. Ele vai olhar esse par fora daqui, para poder ele fazer a volta. Então, ele tá em um QP, aí ele vai para esse Q3, tá? E aí, agora sim, ele chega no estado final. Aqui, que é um outro A, né? E se ele sair daqui com A, no Q3, né? QP... Q3... Pera. A... Q3. Aí o Q3 faz esse laço, né? Pro Q2, tá? Que aqui é um... Não é um Q2. Q0, Q0, Q1, Q2. É um Q4 aqui, tá?
Pronto. 1, 2, 3. Pronto. Se sair um B daqui, ele tem que voltar pro início. Agora sim, ele volta tendo que ver um ímpar de novo, tá? Que aqui é o caso par, né? E o Q3 é quem vai jogar ele para um estado de rejeição, tá? Eu vou usar o mesmo aqui. Na nota tá um pouquinho diferente da nota de aula, tá? Pronto. Mas é isso. Então, a gente encerra aqui essa primeira sessão, tá bem?